Com o objetivo de moralizar o uso dos veículos oficiais, o Decreto 9287 trouxe um espaço específico para falar das vedações ao uso dos veículos oficiais. E para conhecer esse assunto é muito importante que se conheça aquelas hipóteses em que não é permitido a utilização do veículo oficial. E é o artigo 6º do Decreto 9287 que traz aí as vedações nos seus incisos. No inciso 1º, se aponta que é vedado o uso de veículos de empresas públicas e de sociedades de economia mista para os fins do disposto neste decreto. Olha aí que interessante. Para o decreto, os veículos de empresas públicas e da sociedade de economia mista, eles não podem ser utilizados como veículos oficiais, mas devem estar restritos aos fins empresariais. Senhores, como nós bem sabemos, as empresas públicas são aquelas que são compostas de 100% de capital público, enquanto a sociedade de economia mista é aquela que tem sim recursos privados no seu capital social, mas que o poder público tem a maioria dos recursos que estão dentro desta empresa. Mas percebam que em ambos os casos nós estamos falando de empresas, são pertencentes ao poder público, mas atuam no meio do direito privado. Quando nós olhamos para esta primeira vedação, nós vemos que aqui o que se busca fazer é que os veículos relacionados a essa empresa sejam utilizados para os fins empresariais. Eles não são utilizados para a utilização de nenhuma daquelas autoridades. Já no inciso 2º do artigo 6º, é vedado o uso de veículos oficiais para o provimento de serviços de transporte coletivo de pessoal a partir da residência ao local de trabalho e vice-versa, exceto nas hipóteses de atendimento a unidades localizadas em áreas de difícil acesso ou não servidas por transporte público regular. Pessoal, era muito comum que se utilizasse ônibus ou micro-ônibus para transportar os servidores da sua casa até o local de trabalho e depois, no final do expediente, do local de trabalho para a residência. Na década de 80, na década de 90, até o início dos anos 2000, isso era muito comum. Mas vem aqui agora o decreto para proibir esta prática. Então, via de regra, vedado o transporte de pessoal, residência-trabalho e trabalho-residência. Nós estamos falando aqui do transporte coletivo, de passar na casa ou próximo à residência dos servidores para buscá-los e depois para deixá-los. O próprio dispositivo, no entanto, ele traz uma exceção. Ele fala a respeito daquelas unidades administrativas de difícil acesso ou onde não tenha o serviço de transporte público regular. Nestes casos excepcionais, pode-se permitir que o órgão forneça um transporte coletivo para os seus servidores. No inciso 3, nós temos a vedação para o uso de veículos oficiais aos sábados, domingos e feriados, exceto para eventual desempenho de encargos inerentes ao exercício da função pública ou nas hipóteses previstas nos incisos 8 e 9 e do caput do artigo 5º. Então, o que o dispositivo está falando é a regra: vedado o uso de veículos oficiais nos sábados, domingos e feriados, onde supõe-se não haver expediente. Que a exceção, ela está exatamente naqueles órgãos que, por sua natureza de atuação, podem ter, sim, uma atividade, um expediente no sábado, domingo ou feriados. Nós temos também uma atividade policial, por exemplo, em que um veículo pode ser utilizado numa campana. Enfim, exemplo único que eu cito para tratar
desta exceção que a própria norma traz para permitir o uso nesses dias. Mas que fique gravado, a regra é proibido o uso nos sábados, domingos e feriados. O inciso 4º do artigo 6º veda o uso de veículos oficiais para o transporte individual da residência ao local de trabalho e vice-versa. Perceba que no outro inciso estávamos falando do transporte coletivo. Aqui estamos falando do transporte individual, que também é vedado, bem como o transporte a locais de embarque e desembarque na origem e no destino em viagens a serviço. Mas perceba, quando houver o pagamento da indenização estabelecida no artigo 8º do Decreto 5992 de 2006. Aqui eu explico para vocês. Ele traz duas regras no mesmo inciso. Primeiro ele fala do transporte individual da residência ao local de trabalho e do trabalho à residência individualmente, também não pode, assim como o coletivo que nós já tratamos no outro inciso, mas aqui nós estamos falando também a respeito daquela situação de transporte da residência para o local de embarque e depois do desembarque para o local para onde esse servidor vai se locomover, certo? Esse transporte é vedado quando houver o pagamento de uma indenização. No serviço público, nós temos uma indenização que é paga ao servidor pela locomoção entre a sua residência e o aeroporto, e depois do aeroporto ao local onde ele terá reunião ou onde ele ficará hospedado, se for mais de um dia. Perceba, está se deslocando no interesse da administração e por isso recebe um valor para indenizar aquele deslocamento. Mas o que não pode haver é a repetição de um benefício, correto? Ou ele recebe o transporte para se deslocar ou a indenização por se locomover por conta própria e no interesse da administração. E nós temos aí também no contexto aí de vedações, algo muito interessante, uma normatização que a Universidade Tecnológica Federal do Paraná trouxe nesse contexto. Olha só que interessante. Considerando este normativo, este informativo que foi passado para a área administrativa da universidade, ok? Considerando o atendimento à nota de auditoria da Controladoria Geral da União, o pagamento do adicional de embarque e desembarque em viagens só deverá ocorrer caso o servidor não utilize o veículo oficial para essa finalidade. Ao solicitar a emissão de cada viagem, o servidor deverá informar se utilizará ou não o veículo oficial. E, em caso positivo, o solicitante da viagem não mais solicitará o pagamento de embarque e desembarque ao registrá-lo no devido sistema. Em caso de omissão sobre a situação, olha que interessante, no momento da solicitação, será considerada a opção por não utilizar o veículo oficial e, portanto, o adicional será solicitado. Os procedimentos acima também se aplicam aos colaboradores eventuais. Muito interessante, uma nota da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, tratando especificamente a respeito desta questão da utilização ou do veículo oficial ou da indenização devida pelo deslocamento por conta própria. Ainda sobre isso, nós temos o Acórdão 1466 de 2005, segunda Câmara, que diz o seguinte: abstenha-se de pagar adicional de deslocamento aos locais de embarque e desembarque aos servidores que utilizem veículo oficial para tais deslocamentos. E é exatamente a lógica para este entendimento aqui do TCU é aquela que eu lhe expliquei há pouco. Não há sentido em você fornecer o veículo oficial para esse deslocamento e ao mesmo tempo indenizá-lo como se ele tivesse deslocado por conta própria. Os dois não podem ser cumulados. Ainda falando sobre as vedações, o inciso 5º fala que o uso de veículos oficiais
em excursões de lazer ou passeios é vedado. E é bem interessante porque é um tanto quanto óbvio isso aqui, né? Você imaginar que o veículo oficial está sendo utilizado para lazer ou passeios, isso é inimaginável, isso é imoral. Afronta diretamente o princípio da moralidade e por isso ele tem a sua vedação expressa aqui no inciso 5º do artigo 6º. Estamos aí prestigiando o princípio da moralidade, o princípio da impessoalidade, enfim, aqueles princípios que estão previstos no artigo 37 da Constituição Federal. Não há sentido algum o dinheiro público ser aplicado para o lazer ou entretenimento de alguns poucos. E no inciso 6º, nós temos a vedação do uso de veículos oficiais no transporte de familiares de servidor público ou de qualquer pessoa que seja estranha ao serviço. A norma também fala da vedação no translado internacional de funcionários, ressalvada algumas hipóteses previstas no decreto 1280 de 94. Então note, eu quero destacar aqui, é vedado, regra 1, é vedado neste inciso o uso de veículos oficiais no transporte de familiares do servidor, algo que também era muito comum. Não ia apenas o servidor, o agente público no carro, mas ia também a esposa, o filho, a sogra, o papagaio. Isto ficou expressamente vedado aqui pelo decreto. E qualquer outra pessoa estranha ao serviço público, o amigo, o compadre, aquela pessoa que, enfim, qualquer pessoa que não seja um agente público e que não esteja a serviço, ela não pode utilizar o veículo oficial. E a regra 2 que se traz aqui é a vedação no tocante ao traslado internacional de funcionários, que também ficou vedado. Inciso 7º do artigo 6º veda o uso de placa não oficial em veículo oficial ou de placa oficial em veículo particular, ressalvado aqui o disposto no parágrafo 1º. Então, note, regra, vedado o uso de veículo oficial sem placa oficial e o uso de veículo particular com placa oficial. Isso também está previsto no artigo 22 da IN 3 de 2008 do extinto Ministério do Planejamento. E perceba, veículos usados em serviço reservado de caráter policial poderão usar placas particulares. E aqui é por questões óbvias. Como é que uma viatura disfarçada vai permanecer disfarçada com uma placa oficial? Não vai ter como, certo? Então nós temos aqui um exemplo claro de uma exceção a esta regra. Mas a regra, lembrando, é: veículo oficial tem placa oficial. Veículo particular não pode utilizar placa oficial. Veda-se, no inciso 8º do artigo 6º, a guarda dos veículos oficiais em garagem residencial, exceto quando houver autorização da autoridade máxima do órgão ou da entidade. Atenção, pessoal, isso aqui busca resguardar o agente público, busca resguardar a administração de um escândalo. Já saiu recentemente uma situação dessa na imprensa, um veículo oficial estacionado numa vaga de garagem residencial. Uma pessoa tirou foto e colocou nas redes sociais e aquilo espalhou. Até se verificar a exceção, o escândalo já foi feito. Então perceba, havendo essa exceção, ainda assim é muito temerário essa situação. Por isso que ela está prevista aqui de forma explícita no artigo 6º, inciso 8º do decreto 9287. Mas não deixo de citar que a regra é vedada a guarda de veículo oficial em garagem residencial. E a exceção é naquela situação em que é permitida quando houver autorização da autoridade máxima do órgão ou entidade
pública, uma situação excepcional, uma missão que demanda o deslocamento e logisticamente, estrategicamente, ficar ali naquela garagem residencial por uma noite seja mais adequado, seja mais estratégico. Enfim, uma situação que terá que ser justificada pela autoridade máxima do órgão. Eu considero relevante citar o que está previsto no parágrafo 2º do artigo 6º, que diz que o servidor público que utilizar veículo de serviços especiais em regime de permanente sobreaviso, em razão de atividades de investigação, fiscalização e atendimento a serviços essenciais que exijam o máximo de aproveitamento de tempo, ele pode ser dispensado a critério do dirigente do órgão, da entidade ou da unidade regional, das vedações estabelecidas aqui no artigo 6º, exceto, ou seja, vedações que em hipótese nenhuma poderão ser abandonadas, aquelas previstas no inciso 1º, 5º e 6º. Então, só para você entender, algumas vedações constantes no artigo 6º podem ser afastadas quando o servidor público utilizar este tipo de veículo em atividades de investigação, fiscalização e atendimento a serviços essenciais. Em todos os casos, remanescem as vedações relativas ao uso de veículos de empresas estatais e sociedades de economia mista, o uso para lazer ou passeio, porque, por óbvio, você não terá nenhuma justificativa para poder afastar esta possibilidade aqui, e a utilização para transporte de familiares do servidor ou pessoas estranhas ao serviço público. Você não tem nas atividades de investigação, fiscalização, nenhum tipo de justificativa para que você se utilize dessa forma equivocada.